Quem aí está pronta para terminar a leitura do livro de Êxodo? Eu sou Laura Schwember e você está no plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos ler juntas os capítulos 39 e 40, que, diga-se de passagem, são os dois últimos capítulos do livro de Êxodo. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 39. As vestes sacerdotais. Com fios de tecido azul, púrpura e escarlate fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados com linho fino com os fios de tecido azul, púrpura e escarlate, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Em seguida, foram costuradas nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia uma cornalina, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um quartzo. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas foram fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes de ouro puro trançadas como cordas. Também fizeram 2 filigranas e 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes nas 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas outras 2 extremidades do peitoral na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura logo acima da costura do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma borda como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro,
atando-os em volta da costura do manto entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a costura em volta do manto. Tudo feito para ser usado para a ministração, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e os seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinto também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o diadema sagrado de ouro puro e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois, usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o tabernáculo. Assim, foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo a Moisés. A tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu que a protege. A arca do testemunho com as suas varas e a tampa. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. O altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina divisória de entrada para a tenda. O altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios. A bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio, as cordas e as estacas do pátio. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, Moisés os abençoou. Capítulo 40. A montagem do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês. Coloque nele a arca do testemunho e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao redor o pátio e coloque a cortina à entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que há nele. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será santo. Depois, unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Depois, vista Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, de geração a geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Assim,
O tabernáculo foi armado no primeiro dia do mês do segundo ano. Moisés erigiu o tabernáculo, colocou as suas bases no lugar, colocou as armações, estabeleceu os travessões e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Ele pegou também as tábuas do testemunho e as colocou na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca do testemunho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para lavagem. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que estavam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou o trabalho. A glória do Senhor. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo na nuvem à vista de todos os israelitas, em todas as suas jornadas. E assim terminamos não só mais um áudio, mas também mais um livro inteiro da Bíblia, minha gente. Amanhã nós prosseguimos com mais um capítulo, na verdade, iniciando mais um livro da Bíblia. E sigamos juntas neste nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui então no nosso próximo áudio para a gente seguir juntas essa leitura transformadora. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!